Pai do Senhor, irmã Tide. A paz de Jesus. Louvado seja Deus. Bendito seja o Senhor. Seja engrandecido o nome do Senhor. Esteja convidando o pessoal aí por esse aviãozinho, irmã Tide. Viu? Fale aí com o pessoal mandando o aviãozinho. A Andresa, manda o aviãozinho aí pro pessoal. Pai do Senhor. A gente orar e ouvir uma palavra. Tá? Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Roberto, pai, boa noite. Que o Senhor te dê paz. Que a paz do Senhor esteja contigo. Tá? Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Nós vamos, em nome de Jesus, nós vamos fazer menção da palavra do Senhor. Nós vamos fazer menção da palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 9, para a glória de Jesus. Versículo de número 10. Lucas 9, 10. Louvado seja Deus. Lucas 9, 10. Louvado seja Deus. Que diz assim, Lucas 9, 10. Isso, irmã Josi. Ao retornarem, os apóstolos contaram-lhe tudo o que tinha feito. Tomando-os consigo, retirou-se para um lugar deserto, a uma cidade chamada Betsaida. Mas sabendo as multidões, seguiram-no. Ele os recebeu e falava-lhes do reino de Deus. Também curava os que necessitavam de cura. O dia começava a escurecer. Aproximando-se dele, os 12 disseram: manda-os embora. E o disseram: manda embora a multidão, para que, indo aos lugares e aldeias em redor, se hospedem e achem o que comer, porque estamos em um lugar deserto. Ele lhes disse: dai-lhes vós de comer. Responderam eles: temos apenas 5 pães e 2 peixes, exceto se nós próprios formos comprar comida para todo este povo. Estava ali a cerca de 5.000 homens. Disse então aos seus discípulos: fazei-os assentar em grupos de 50. Assim o fizeram, acomodando a todos. E tomando os 5 pães, os 2 peixes, e olhando para o céu, ele os abençoou. Partiu e deu aos discípulos, para que os distribuísse à multidão. Todos comeram
e se fartaram, e recolheram do que sobrou 12 cestos de pedaços de pães. Meus irmãos, louvado seja Deus. Nós bem sabemos que Deus, Ele é benigno, Ele é compassivo, Ele trata todos nós com compaixão e misericórdia, tanto a ímpio como ao justo, quanto ao justo. Pois o seu amor é sempre fiel, mesmo quando os afetos, os problemas humanos, as traições, ou quando os afetos humanos param de ser afeto e se torna ofensa, o Senhor continua sendo misericordioso, tanto com o justo como com o ímpio. Então, a Bíblia, ela é bem clara, entendeu? Quando João escreve, aquele que não ama, o amor de Deus não está nele. Aquele que ama verdadeiramente, o amor de Deus está aperfeiçoado nele. A Bíblia nos diz que o Senhor, no livro de Isaías 49, versículo 15, diz assim: haverá mãe que possa esquecer seu filho, seu bebê, que ainda mama, e não tem compaixão do seu filho que gerou? Embora ela possa se esquecê-lo, eu não me esquecerei de você, diz o Senhor. Então, nosso Deus é um Deus compassivo, um Deus misericordioso. No livro de Salmo 8:6, versículo 15, o Senhor diz: mas tu, Senhor, és um Deus compassivo e misericordioso, muito paciente, rico em amor e em fidelidade. Então nós temos um Deus que é rico em amor, cuida das nossas vidas. E a Bíblia nos diz que Jesus, quando ele chega naquele lugar, louvado seja Deus, a Bíblia nos diz que a multidão estava com fome na cidade de Betsaida. Mais ou menos umas 5.000 pessoas estavam acompanhando, seguindo a Jesus. Fora os seus discípulos. Mas ali tinha pessoas que seguiam Jesus por causa da comida e por causa do pão. Irmãos, nós bem sabemos que hoje funciona da mesma maneira o indivíduo, o ser humano sempre, a maioria, uma boa parte deles, só segue a Jesus, vive em busca de Deus só pela comida que perece. E não vive em busca da salvação, da mudança de vida, dos exemplos de Cristo. Então a Bíblia nos diz que aquela multidão, quando eles retornam, Jesus retorna com os apóstolos, ele se retirou para um lugar deserto, em uma cidade chamada Betsaida. E quando eles retornam ali a Betsaida, a multidão lhe acompanhava. Ali tinha todo tipo de gente, gente boa, gente ruim, gente que servia a Deus. Mas Deus, ele não nega a sua fidelidade e o seu amor. A Bíblia diz que Deus é misericordioso, é compassivo. A sua misericórdia não tem fim. A sua longanimidade, o seu grande amor não tem fim. Eu tenho orado, meu Deus, para que eu não seja individualista na minha fé, no meu comportamento como cristão. Paulo, ele disse que preferia sofrer por amor a Cristo e em prisões, padecer pela vida da igreja, do que viver uma vida de muitas regalias. Ele quis dizer isso. Mas ele chega a dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo foi um grande exemplo para a nossa vida.
Quem anda com Jesus, irmão, só carrega bons exemplos, boas coisas, boas ações. E a Bíblia nos diz que os discípulos estavam ali com Jesus, mas sabendo as multidões que seguiram-no, ele os recebeu e falava-lhes do reino de Deus. E também curava os que necessitavam de cura. Os discípulos participavam de tudo isso. Os discípulos participavam de todas essas ações de Cristo, do Senhor, ali naquele lugar. Então ele estava treinando os apóstolos para agir da mesma maneira, fazer a mesma coisa. Ele estava treinando os apóstolos, os discípulos. É tanto que Jesus ele diz assim, Senhor, nós temos aí, né? Vamos ver. Jesus disse, dai-lhe de comer, respondeu-lhes eles. Temos apenas 5 pães e 2 peixinhos. Ele mostrou que tinha. Meus irmãos, e os discípulos participaram daquela ação divina de multiplicação. Mas por que é que Jesus ele não tem agido no meio da igreja de uma forma assim sobrenatural, fazendo o seu poder ser manifesto e pessoas ganharem a paixão e o amor pelo reino de Deus e tornarem-se imitadores de Cristo? É porque pessoas que um dia fizeram uma aliança com Deus, eles não colocaram a paixão por Jesus para que tornasse um exemplo. Nós precisamos, meus irmãos, viver o exemplo, olhar para Jesus e para seus exemplos, né? Porque só o exemplo de Cristo é que nos faz realmente viver. A Bíblia nos diz que o Senhor, ele escolhe os discípulos e a comissiona e dá uma missão aos 12. E ele disse, olha, Jesus convocou os 12 discípulos e deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para que curassem as doenças. Ele deu a eles. E Jesus enviou. Irmão, Jesus nos garantiu essa mesma autoridade, essa mesma ousadia. Jesus nos garantiu essa mesma comunhão. Mas por que é que nós não nos envolvemos com o Senhor e não obedecemos o ID do Senhor? Queridos, e aí Cristo não se manifesta em nós como deveria manifestar. A Bíblia nos diz que os discípulos, Senhor, nós não temos muita coisa, temos que mandar esse povo para uma aldeia, comprar comida, mas está muito longe. Irmãos, quando as coisas parecem impossíveis a nós, Jesus coloca agora em nossa vida o poder da ação, né? E essa ação tem que ser movida pela palavra de Deus, pela fé. É por isso que Jesus ele nos diz lá no livro de Filipenses, ele nos diz o seguinte, que nós devemos, deixa eu pegar aqui para os irmãos, livro de Filipenses, deixa eu ver se é Filipenses mesmo, para não esquecer. Louvado seja Deus, grande é o Senhor. Filipenses, louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu ver aqui, irmãos, um momentinho. Colossenses capítulo 4, versículo 2. É por isso que ele nos diz assim, perseverai na oração, vigiando nela com ações de graça, né?
nós precisamos alcançar o Senhor por intermédio da oração. É reivindicando de Deus uma mudança em nossa vida. Precisamos orar até que algo aconteça. Quando Jacó ele sai da casa de Labão com a sua família, ele sabia que no caminho ia encontrar seu irmão. E foi o que ele fez, ele mandou a família na frente, separou algumas ovelhas, algumas vacas, para poder acalmar o coração do seu irmão, porque seu irmão queria matar ele, porque ele roubou a primogenitura. Então tem erros que nós cometemos na vida que a gente colhe lá na frente, mas o que foi que Jacó fez? Jacó ele foi orar, desceu ao Jaboque, começou a orar, e na madrugada, quando ele estava orando, ele viu um homem. O que mais me chama a atenção é que ele viu aquele homem ali, e ele disse assim: esse homem é diferente, esse homem é o anjo do Senhor, é o Senhor, eu vou agarrar esse homem. E aí ele pulou em cima desse homem, e esse homem lutou a noite toda com ele, amanheceu o dia. Ele diz: me solta que o dia já está raiando, eu preciso ir embora. E ele disse assim: não te soltarei enquanto não me abençoares. Porque Deus perseverou. Deus poderia ir embora, desaparecer, mas Deus ele queria ver a perseverança de Jacó e a persistência em ser abençoado, porque ele estava em uma situação muito crítica, muito séria. E ele precisava que o nosso Deus fizesse um grande milagre. E a Bíblia nos diz que raiando o dia ele pediu, ele não soltou. E a Bíblia nos diz que Deus fere a coxa de Abraão. E perguntou: qual o teu nome? Ele disse: Jacó. Deus não sabia o nome dele, porque Deus perguntou. São coisas que às vezes Deus faz que são perguntas que nós já temos respostas. Né? Quais são as perguntas que nós já temos as respostas? Né? Por que Deus pergunta? Porque já temos as respostas. Adão, quem te deu da árvore do conhecimento do bem e do mal? Ele já tinha a resposta. Ele já sabia que ele não devia comer. Ele quis o quê? Lançar logo para a mulher. A mulher lançou para a serpente. Temos coisas em nossa vida que às vezes nós temos as respostas e queremos que Deus nos responda. Não, Deus ele não vai responder aquelas coisas que nós já temos as respostas, aquelas situações. Então Deus disse assim: qual o teu nome? Ele disse: Jacó. E ele disse: então não se chamará mais Jacó, mas Israel, que quer dizer príncipe, aquele que lutou com Deus. Então Jacó passou a noite toda ali querendo ser abençoado. E Deus aplacou a ira no coração do seu irmão e fizeram as pazes. Ele deu alguns bens ao seu irmão, porque nos nossos erros, na verdade, todo erro precisa ter ressarcimento de valores. Às vezes as pessoas erram e não dá ressarcimento dos valores necessários. Às vezes você ofende e você precisa devolver aquele valor que é o perdão. Às vezes você está devendo algum valor, algum dinheiro a um irmão e não paga ele. Ele fica esperando o pagamento do valor. E na maioria das vezes tem alguns que não pagam e ainda saem falando mal. Né? Então o perdão de Deus só vai acontecer em nossa vida quando nós valorizarmos esses ressarcimentos de valores, de misericórdia, de perdão. Então perdão é ressarcimento de valores também, tá? Então eu quero dizer aos irmãos que Jesus ele diz que os irmãos deveriam perseverar em orações com ação de graça e orar juntamente por nós para que Deus nos abra a porta da palavra a fim de falarmos do ministério
de Cristo pelo qual estou preso. Né? Ele disse que ele estava preso por causa do ministério de Cristo. Então, meus irmãos, eu quero deixar essa reflexão com vocês. Cristo, Ele quer nos fazer, em nome de Jesus, Ele quer nos dar uma experiência. A experiência é pessoal. Ele quer nos dar uma experiência com Ele. Né? Ele quer realmente fazer-nos entender o propósito dele. Então, Ele quer compartilhar conosco das suas experiências, das suas manifestações, dos seus milagres. Ele quer nos ensinar a ter atitudes nesses momentos de dificuldade. Quando eu não puder fazer alguma coisa por alguém, eu não tenho para onde correr, eu corro para Jesus. Eu vou orar pela vida do nosso irmão. Então eu quero nessa noite orar com você. Orar por pessoas que talvez não, devido a algumas situações, tribulações, tristeza, você não tem estado com Jesus mais constante. Jesus, ele sempre pegava os discípulos e ia para lugares desertos, e ali ele fazia o quê? Ele falava com Deus. E os 12 acompanhavam ele. O que me chama a atenção é que a Bíblia nos diz que Pedro ele vai ao monte e chama Pedro, João e Tiago. E o que é que eles fazem lá em cima? Ele se transfigura diante dos seus discípulos. Então Deus, ele quer nos convidar a um monte, a um lugar, para nós participarmos dos seus milagres, da sua comunhão. Ele já nos concedeu essa ousadia, essa autoridade, mas para a gente ter em nós essa autoridade, precisamos manter uma vida de oração, de relacionamento. Então eu quero nessa noite, meus irmãos, abençoar a sua vida. Eu quero orar com você, tá? Eu quero orar com você. Eu quero pedir a você que nessa hora você mande um convite para alguém para participar dessa oração. Está conosco nessa oração. Se você em especial tem um pedido de oração, coloca aí que nós vamos estar orando por esse pedido de oração. Nós vamos pedir ao Senhor que Ele multiplique, porque a gente só pode multiplicar as bênçãos de Deus quando nós estamos com Jesus. Se você não estiver com o Senhor, as bênçãos do Senhor não podem ser multiplicadas. O pão não se multiplica, a farinha da panela não se multiplica se você não estiver com o Senhor. O azeite não multiplica se você não estiver com o Senhor. Olha o que Deus disse a Elias: vai, tu encontrarás uma viúva, ela há de te sustentar. Interessante que ela tinha um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Elias poderia ter reclamado: mas o Senhor, tu disse que a mulher tem como me sustentar? E só tem um pinguinho de farinha e um pouquinho de azeite. Ela disse que vai fazer um cavaco para ela e o filho vai morrer. Ele poderia questionar. Mas ele disse o quê? Ele disse como? Primeiramente faz para mim, porque estou com fome e eu quero água também. E a mulher fez o cavaco, naquele momento deu a Elias e deu um copo com água. E a Bíblia nos diz que Elias disse que a farinha da panela e o azeite da botija não iria se acabar. Irmãos, quando nós estamos com Jesus, o que é pouco se transforma. Agora, se nós vivermos murmurando, reclamando do pouco que tem, porque quem não é fiel no pouco, nunca vai para o muito. Quem vive a fé, irmãos, não vê barreiras e nem dificuldades. Quem vive a fé, irmãos, não vive realmente assim desesperado pela situação. Paulo, ele disse que ele era um embaixador em cadeias, em prisões. Ele não estava preocupado com as suas prisões, com seus sofrimentos, com suas dores.
E talvez você esteja preocupado com a sua necessidade, com as suas dores. E Jesus está preocupado em que você se envolva com Ele. O problema é que pessoas querem entender a Deus. E Deus não procura. Você não tem que procurar entender a Deus. Você tem que se envolver com Ele. Se Ele mandou você subir, você sobe. Descer, você desce. Elias não vivia perguntando a Deus por que eu devo ir para lá, por que eu devo ir para cá, não. Ele teve um momento dele de tristeza, depressão, né? Mas faz parte da vida do ser humano. Mas nessas horas, quando nós mantemos firmes nas promessas, o Senhor vem e nos abençoa e manifesta o seu milagre. Então, queridos, eu quero nessa hora convidar você. Eu sei que você está na sua casa, agora no seu lar, e eu quero orar por você. Eu quero pedir ao Senhor que Ele manifeste em sua vida cura. Quais são os efeitos da comunhão com o nosso Deus? O que causa os efeitos da comunhão? Milagres. E em todos eles havia o quê? Milagres, comunhão, abundância de pão, viviam em oração e ninguém lhes faltava nada, porque eles não deixavam uns aos outros lhe faltar nada. Irmãos, eu tenho orado ao Senhor para que você e eu não sejamos um crente raso. Um crente raso é aquele crente que não desfruta de comunhão com Deus. O crente que não desfruta de comunhão com Deus, ele não tem prazer em cultuar a Deus. Mas não é, tem crentes que diz que tem comunhão com Deus e cultua a Deus em casa. Não existe isso. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então Deus, ele tem um chamego, ele tem um negócio quando nós nos reunimos e ele manifesta algo tremendo em nossas vidas e nos faz realmente diferentes. Então, eu quero convidar você, nessa noite, que as bênçãos de Deus se multipliquem em sua vida. A Bíblia nos diz que os discípulos pegaram, os 5 pães e os 2 peixinhos, botaram num cesto, e aí ele suspendeu, agradeceu. Quando eles começam a movimentar-se, o cesto eles encheram e começaram a multiplicar milagrosamente. Queridos, será que Jesus ele mudou? Será que Deus ele deixou de ser misericordioso? Será que Deus ele só fez um negócio lá no passado? A Bíblia nos diz que Jesus disse, olha, se essas pessoas não participarem de milagres, não acreditarão. Você tem participado de milagres na sua vida? É necessário você orar. É necessário você orar. A multiplicação precisa estar em nossa vida. A Bíblia nos diz, que nós devemos orar em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Queridos, tem crentes que ele só ora quando ele está naquele fogo, naquele reteté. Mas isso não quer dizer nada. Oração é um momento que se fala com Deus. Se ele lhe visitar naquele momento, glória a Deus. Então, não é o movimento que vai te fazer fervoroso. Você já tem que ser fervoroso em você mesmo. Ter amor, ter dedicação e entrega ao falar com Deus. Então tem crente que chega na igreja, aí vai naquela igreja, aquela igreja é fria, porque é um crente que vive de movimento. Ele não vive de comunhão, de relacionamento com Deus. Ele vive de movimento. E Cristo não nos chamou, irmãos, para viver de movimento, mas viver o milagre da transformação em nossa vida. Será que Cristo tem feito esse milagre na sua vida, irmão? Irmã, amado, será que Cristo tem feito na minha vida? Irmãos, você vê, Hoje as pessoas não têm tido amor pela Bíblia.
não tem tido essa paixão pelas Escrituras, por meditar nelas. E o sucesso de alguém só depende de meditar na palavra dia e noite. Foi o Senhor que disse: Josué, Moisés, meu servo, é morto, e eu vou te usar para tu fazer com que esse povo, por intermédio de você, conquiste a terra prometida, aquilo que eu tenho preparado para os meus servos. Irmãos, mas é interessante que a Bíblia nos diz que, louvado seja Deus, o Senhor diz assim, tudo bem, você vai conquistar do Oriente ao Ocidente, do Sul ao Norte, você vai conquistar essas terras, vai ser tudo do meu povo. Mas para que eu te faça um conquistador, um vencedor, você precisa estar meditando no livro por intermédio de Moisés, eu deixei escrito. Medita nela dia e noite, e tudo vai ficar bem. Então, por que é que muitos não ficam bem? É porque não lê a Bíblia. O meditar na palavra tem que se tornar um prazer, uma paixão, uma alegria inexplicável. Então eu quero nessa hora orar com você, tá? Nós vamos orar com você e nós vamos pedir ao Espírito de Deus, tá? Que o Senhor comece a fazer na sua vida milagres e transformações, tá? Em nome de Jesus. Querido Senhor, Pai, nessa hora eu quero te pedir, Senhor, juntamente com os teus servos, ó Deus, Pai Celestial, que o Senhor venha sobre a nossa vida, trabalhar em nós, ó Deus, o milagre da transformação. Ó Deus, a Bíblia nos diz, ó Deus, que o Senhor comissionou 12 e mandou eles saírem. E Ele disse, vocês vão, expulse demônios, cure enfermos, faça milagres. Meu Deus, e nós não fazemos isso, porque estamos com a nossa vida espiritual bem rasa. Senhor, todos os dias devemos estar perguntando ao Senhor qual o caminho melhor, meditando na Bíblia e perguntando, Senhor, aonde é que eu preciso melhorar? Ó Deus, e o Senhor mostrará, Senhor, um caminho mais excelente. Ó Deus, o Senhor chegou para os discípulos e disse, dá-lhes a ele de comer. Senhor, só temos 5 pães e 2 peixinhos, como é que vamos alimentar? Ele disse, trazei-me aqui. E ele apresentou a Deus, orou, e o Senhor fez um milagre. E 5.000 pessoas, quase 5.000 pessoas, se alimentaram, ó Deus, daquele milagre, daquela transformação. Era um deserto, não tinha, Senhor, padaria, não tinha mercearia, mas o Senhor providenciou o milagre da transformação. É por isso, ó Deus, que os discípulos, quando Jesus ele é assunto aos céus, ele disse assim, ide e pregai, e aquele que se arrepender e crer e for batizado será salvo. Ó Deus eterno, mas quem não crê será condenado. Senhor, é necessário, Senhor, acreditarmos, e os sinais do arrependimento manifestam-se na vida do crente por intermédio, ó Deus. Ó Pai, em meu nome curarão enfermos. O poder de Deus só se manifesta em nossa vida por intermédio, Deus, de uma vida de oração e da cura. Pai, o milagre do Senhor só se manifesta em nossa vida, ó Deus, por intermédio das ações da salvação. A Bíblia nos diz, em meu nome falarão novas línguas, sereis batizados no Espírito Santo. Esse é o sinal para com a igreja, para com os teus servos. Deus, eu quero nesse momento abençoar os teus filhos que estão participando agora, Senhor, deste momento, Pai, aqui conosco, de oração. Pai querido, esse momento entra na vida, Senhor, dos teus servos.
entra na vida de Marcos, entra, meu Deus, na vida, Pai eterno, da irmã Matilde, de Andresa. Ó Deus, vai entrando na vida das tuas servas e vai mudando, meu Deus eterno, trazendo um milagre da transformação. Ó Deus, em o nome de Jesus Cristo. Pai eterno, para alguns, às vezes, eles precisam gritar, ó Deus, para que o milagre aconteça. Meu Deus, não é necessário gritar ou fazer, Senhor, alguma espalafataria, Senhor, fazer alguma manifestação, ó Deus eterno, ó Deus querido, de sambar, Não, Deus, a Bíblia nos diz que o Senhor, ó Deus, usando os teus discípulos, ele subia a hora da oração, e ali, meu Deus, ele não pulou, ele não entrou no mistério, ele não deu um reteté, ele olhou para aquele homem que era aleijado, ó Deus, que há muitos anos, ó Deus, estava na porta da Formosa, e ele disse assim, olha para nós, ele pede uma esmola, ele disse, eu não tenho nem ouro e nem prata, mas em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levanta e anda. Meu Deus, tem muitos, ó Deus, que para manifestar uma cura na vida de alguém, ele precisa, Senhor, ó Deus eterno, pular, se rastejar, cair pelo chão, mas o milagre do Senhor, ó Deus, acontece em nossa vida quando nós estamos em comunhão, quando fazemos aquilo que a Bíblia nos manda. O Senhor nos diz no livro de Lucas que o Senhor cooperava com os discípulos e os sinais iriam acontecendo na vida deles. Pai querido, eles acreditaram. E o Senhor Jesus, antes desse assunto ao céu, ele disse assim, bem-aventurados são aqueles que não viram, que não andaram conosco, mas acreditam. Ó Deus, e eu acredito no milagre. Eu acredito no milagre da transformação. Pai, eu quero abençoar nessa noite os teus servos que está aqui conosco. A Andresa, a nossa irmã Josi. Ó Deus, toma Matilde em tuas mãos, Marcos. Ó Deus eterno, toma cada um que entrou aqui agora, que estão participando desta oração, juntamente com os teus servos. Que o Senhor possa, meu Deus, manifestar a tua glória, a tua graça na vida dos teus filhos, ó Deus. Pai, entra na sua casa, transforma, Senhor, a vida de cada um, ressuscita, Senhor, os teus servos, promove, Senhor, milagre de transformação. Ó Deus eterno, que possamos, ó Deus, tomar os exemplos de Jesus, vá pela fé, ide e fazei discípulo, e pregai, e ensinai, e em meu nome fazei tudo o que eu vos mandei. Pai, quantas das vezes não há uma manifestação dos sinais do Senhor em nossas vidas, porque somos incrédulos. A incredulidade, ó Deus, tem permeado de uma forma gigantesca no meio da igreja. Ó Deus eterno, quantas pessoas têm sido religiosas, vivem dentro do templo, mas religiosas, não acredita que o Senhor ele continua sendo o mesmo. A Bíblia nos diz que o apóstolo disse assim, Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Livro de Hebreus, capítulo 13. O Senhor disse que ele será eternamente, ó Deus, o mesmo Deus. Pai, nessa noite eu quero te entregar em tuas mãos a vida, Senhor, dos teus servos. Toma Josi, toma Rose, toma a irmã Nice, toma a tua igreja, toma Joselito, ó Pai, toma Geraldo, Conceição, ó Deus, toma Vitória, tome em tuas mãos, ó Deus eterno, a Andresa, tome em tuas mãos, ó Deus, faz o milagre da transformação na vida de Renata, na vida de, ó Deus, de Elaine, de Eida, de Rita, ó Deus, tome em tuas mãos Luiz, Érica, toma a irmã Judite, toma Daniele, Senhor, em tuas mãos, Senhor, realiza um milagre. Quero te entregar em tuas mãos, ó Deus, a tua serva, Rose, no seu trabalho, no seu espaço, dê sabedoria, entendimento.
A Bíblia nos diz, ó Deus, que quem não tem sabedoria, peça a Deus, que Ele dá e não lança em rosto. Ajuda a tua serva, Senhor, a ganhar sabedoria, ó Deus, a ter entendimento no seu negócio, naquilo que ela faz. Ó Deus, tome em tuas mãos, em o nome de Jesus Cristo, Deus. Eu te entrego em tuas mãos a vida da tua igreja. Toma em tuas mãos a vida de Felipe. Ó Deus, em nome de Jesus eu quero te entregar a João, a Gleice, a Jandiara, ó Deus, a Gabriel. Ó Deus, faz com que o teu nome seja glorificado. Toma Nêmora, Marcos, ó Deus. Faz o milagre da transformação, do poder de Deus. Eu quero te entregar o teu servo em tuas mãos. Pela fé, Senhor, agora eu oro, entre no seu lar, por intermédio dessa oração, visita a casa de cada um. Eu te peço em nome de Jesus. Senhor da glória, faz a tua vontade na vida dos teus servos. Pai, eu quero abençoar os teus filhos, em o nome de Jesus Cristo. Pai, a todos que têm participado desses momentos de oração aqui conosco. Entra, Deus, com a mudança. Precisamos, ó Deus, contar as bênçãos, a tua presença, a ação do Senhor, o movimento dos milagres em nossa vida. Porque, ó Deus, a Bíblia nos diz, ó Pai, que se não tiverdes milagres, as pessoas não acreditarão. Deus, eu te entrego em tuas mãos, em o nome de Jesus Cristo. Vai tocando, meu Deus, nessa hora, na vida dos teus servos, ó Deus. Vai, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, tocando nessa hora na vida dos teus filhos. Faz a tua vontade, Deus. Manifesta o teu poder. Ó Deus, abençoe grandemente o culto de amanhã, Senhor. Culto, Senhor, da palavra, de oração. Que o Espírito do Senhor possa, ó Deus, manifestar-se, usar os teus servos de uma forma especial. Em o nome de Jesus Cristo. Tome tuas mãos nessa hora a vida de Josué. Deus abençoe a vida de Josué que tem ido à tua casa. Trabalha na vida de Josué, Senhor. Oh Deus, investe, Senhor, de uma forma poderosa. Que as bênçãos do Senhor possam perseguir a Josué, meu Deus. Pai, perseguir a vida da tua igreja, Senhor. Tome tuas mãos. Pai, eu quero orar pelo teu povo nessa noite. Meu Deus, pela tua igreja, pelos teus filhos. Meu Deus, que, Pai eterno, toma Cleides em tuas mãos, toma Soraya. Ó Deus, Rose, meu Deus, que nunca mais, Senhor, foi à tua casa, tem estado, Senhor, afastado da comunhão. Meu Deus, tenha misericórdia dessas vidas. Seja sobre a vida da tua igreja, Senhor. Seja sobre a vida do teu povo, Senhor. E que o Senhor fortaleça a vida de cada um. Eu te peço, Deus, nessa hora, toma os teus servos em tuas mãos. Em nome de Jesus, responde as tuas orações que fazemos pela vida dos teus servos. Em o nome de Jesus. E graças a Deus. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, abençoar a sua vida, meu amado, fortalecer o seu coração, te dar uma noite assim abençoada. Mas eu peço que você tenha uma vida de milagres, né? Que haja uma vida de transformação, de multiplicação, tá? O Senhor te abençoe, te dê uma noite abençoada. Tá? Esteja orando pelo seu pastor. Nas suas orações, lembre de orar pelo seu pastor em nome de Jesus, para que o Senhor me dê saúde, em nome de Jesus, me dê força e graça para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a vida de Marcos, de Nêmora, de Josi, da irmã Matilde, tá? Cada um dos irmãos, Andresa, que Deus fortaleça a vida de vocês nessa noite, irmã Nêmora, Conceição, Deus abençoe a todos, em o nome de Jesus. Peça alguém para se inscrever no nosso canal do YouTube e dar um joinha, tá certo? Se inscreva lá e nos abençoe no canal.
e participe do nosso momento de reflexão e oração, em nome de Jesus. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Deus abençoe a todos.